Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando a edição de número 81 do Black Yellow Brasil Podcast, seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br. Eu sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana que já temos Steelers Futebol no ar, já tem jogo pra gente comentar, e para falar exatamente de Pittsburgh Steelers 31, Philadelphia Eagles 14, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Tá voltando. Daqui a pouquinho a nossa amada e sagrada NFL volta, mas por enquanto a gente vai ficando com os aperitivos, que é a pré-temporada e esses 4 jogos, né? Vamos comentar tudo que aconteceu aí em Steelers e Eagles e vamos, que tá chegando. E também com seus clássicos comentários, Ricardo Rezende. Fala, pessoal, satisfação poder estar finalmente comentando com vocês sobre ação, sobre jogo e principalmente com a nossa ótica. Por mais que os relatos do Training Camp sejam ótimos, o que a gente vê pela timeline, não tem nada melhor do que a gente poder assistir com os nossos próprios olhos o que aconteceu no jogo. Então, vamos lá destrinchar essa grande vitória na pré-temporada. Lembrando que é uma vitória de pré-temporada, o principal dela não é o placar, mas sim algumas pequenas observações que você consegue extrair de dentro do jogo. A gente tem que lembrar também que, pelo lado dos Steelers, Big Ben, Antonio Brown, obviamente Le'Veon Bell, acho que Marquise Pouncey. Quem mais não entrou nesse jogo de relevante? O Marcus Gilbert não jogou também, pensei que ele veria snaps, até porque o De Castro viu. O Brown, como você falou, o Vance McDonald também ainda está machucado, o TJ Watt, Bud Dupree na defesa também não jogaram. Foi muito... A turma do Terrão entrou mais cedo do que era imaginado. Exato, foi cara de primeira semana de pré-temporada mesmo, já é um hábito do estilo de poupar a maioria de seus titulares no primeiro jogo. Principalmente, a NFL tá colocando isso cada vez mais, com mais frequência, principalmente depois que Tony Romo machucou naquele snap maluco lá dele de pré-temporada e acabou a carreira. Então, os times estão tomando cada vez mais precauções com seus titulares principais e não deixando eles verem o campo durante a pré-temporada. Sem esses jogadores, e já que você falou de De Castro, eu tenho que dizer que não devia também nem ter pisado em campo, não tem pra que um guard all-pro tá se arriscando em semana 1 de pré-temporada, mas vamos lá. O que é que a gente vai ver de destaques, aliás, o que é que a gente viu de destaques nessa primeira semana? Você já deu a introdução agora há pouco sobre o David De Castro. Eu queria começar a falar rapidamente sobre o que aconteceu logo no início do jogo. Acho que o De Castro estava em ritmo de pré-temporada, imaginou que o Fletcher Cox também tivesse em ritmo de pré-temporada, mas o Cox devorou o De Castro com bastante facilidade e chegou aqui no Landry Jones em um dos primeiros snaps da partida. Obviamente não é o que a gente espera do De Castro, mas sempre evitar o overreaction. Eu não sei nem porque o De Castro estava em campo e o Marcus Gilbert, por exemplo, não estava. Mas já sabe como a linha defensiva do Eagles é talentosa, e o Fletcher Cox só reforçou o grande jogador que ele é. Que De Castro durante a temporada regular não vai fazer isso. Eu ia comentar justamente isso, Ricardo, que o De Castro, no primeiro drive ofensivo dos Eagles na partida, ele foi simplesmente jantado pelo Fletcher Cox. Foi impressionante. A gente pode justificar isso pelo que você falou, por ser um ritmo de pré-temporada ainda, primeiro jogo, primeiro snap, não sei o quê, mas foi realmente diferente do que a gente está acostumado, chamou bastante atenção. Então, e não foi só uma única vez, não. Algumas vezes o Fletcher Cox ficou na vantagem contra o De Castro, algo que também continuou até o Cox sair do jogo, tanto contra o De Castro como contra
os outros membros da linha ofensiva, mesmo sendo os reservas, né? Então, realmente foi uma tônica do jogo nos primeiros momentos, essa dominância do Fletcher Cox contra a nossa linha ofensiva. A gente viu muita pressão, acho que Landry Jones, eu tenho até a tabelinha aqui de estatística, Landry Jones sofreu 2 sacks, perdeu 5 jardas, perdeu 18 jardas, e Mason Rudolph sofreu mais 2 sacks, perdeu 5 jardas, mas aí já foi um ponto mais para frente do jogo. Vamos voltar aqui para o começo. Nesse começo, Landry Jones entrou como quarterback, uma vez que Big Ben não estava lá. 4 tentativas de passe, 4 passes completos, 83 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Rating 158.3, perfeito. Quem estava como running back atrás dele era James Conner. No geral, foram 4 carregadas para 25 jardas, uma mais longa de 8. Ele ainda chegou a jogar com Juju como recebedor e, na sua única recepção para 71 jardas, marcou um touchdown. E foi assim que o Steelers começou. Preferiu começar com esses jogadores para variar. O quarterback 2 é quem tem a vida mais fácil nesse jogo da semana 1, porque ele tem a seu favor o ataque titular, ou o mais próximo possível do titular. Mas que o Landry Jones tenha jogado pouquíssimo. É notório ver o desenvolvimento dele com relação às últimas partidas, nas últimas temporadas de pré-temporada. O Landry Jones bastante seguro no que faz em campo, o que me deixa com 99,9% de certeza que ele não vai para lugar nenhum. A gente estava conversando, né, Danilo, antes do podcast começar. Ele só sai se realmente algum time chegar e oferecer algo pro Steelers, e o Steelers também não vai ser bobo de negar qualquer que seja a proposta que chegue em cima do Landry Jones. A gente dando uma passada rápida por cima dos jogos de pré-temporada, a gente vê a quantidade de backup ruim que tem pela liga. O Landry Jones foi por um tempo desse grupo. Hoje eu diria que ele não está nesse grupo, porque ele realmente o seu jogo, e se de repente algum time, como eu falei, chegar oferecendo qualquer que seja coisa para os Steelers, o time vai ouvir de muito bom agrado o que tem a oferecer para ele, por ele, na verdade, né? De fato, só uma proposta sólida para tirar Landry Jones aqui. Aliás, nem tão sólida, porque afinal é um quarterback reserva. E por sinal, era para ele ser um dos caras mais nervosos aí nessa história, porque tem dois caras mais jovens atrás dele. Um cara que na prática foi trazido para ser o sucessor do trono e não ele. Então era para ele estar um cara mais nervoso, mais agitado, arriscar muito. Ele tomou, como a gente viu, um caminho completamente contrário. Foi o caminho da segurança e realmente jogou com muita tranquilidade. Eu digo ainda mais, Danilo, não chegou nem apenas um sucessor do Big Ben, não é nem isso, eu digo ainda mais. Além do sucessor do Big Ben, que todos nós imaginamos que seja realmente o Mason Rudolph, eu diria que chegou também o sucessor dele, o sucessor do Landry Jones, que seria o Joshua Dobbs. Então, assim, além dele ter que lidar com o futuro, digamos, quarterback da franquia, ao que tudo indica, ele também tem que lidar com um cara que veio basicamente para ser um futuro reserva, um futuro QB2. Então ele tem essas duas pressões aí, mas eu também acredito que ele não vai ter nenhum problema para ficar no roster final e que vai acabar sobrando pro Joshua Dobbs. Por sinal, já que a gente está falando dos quarterbacks, como é que foram os outros dois, para a gente dar um panorama dessa disputa pelas duas vagas que o Steelers tem no elenco? Pode gerar alguma controvérsia entre os amigos ouvintes e o pessoal da mesa, mas não me empolguei tanto com o Josh Dobbs como eu gostaria de ter empolgado. Os números deles foram até bons, normais, 9 de 13, 91 jardas, um touchdown e uma interceptação, sendo que particularmente a interceptação que teve foi muito, muito boba. Uma forçada de passe completamente desnecessária, a bola foi muito fraca, voando. O Russell Douglas facilmente interceptou esse passe. Queria ter empolgado
como eu disse, um pouco mais com a atuação do Dobbs. Foi bom ver o Fitner usando ele na read option. Teve jogada que ele correu 18 jardas, por exemplo, mas pro Dobbs querer garantir mesmo a vaga dele, ele teria que ter voado mais e ele não voou. Então, a presença dele no pocket não foi essas coisas. O Mason Rudolph também foi bastante precária em determinados momentos do jogo, mas quem tá lutando pela vaga no roster, a gente sabe que é o Dobbs e não o Rudolph. Desde que a gente fez episódio para prever, fazer a primeira previsão de quem estaria no roster final, eu já estou lamentando muito a saída do Dobbs e a partida dessa primeira semana de pré-temporada só me faz crer ainda mais que, infelizmente, não deve ser muito diferente o destino do Dobbs. Mas então, ainda como destaques desse jogo, eu acho que a internet, a Steelers Internet, o Steelers Twitter, deu uma explodida com o desempenho de um jogador que literalmente saiu do nada. Ele se chama Damon Patterson, camisa 83 do ataque. Fez uma recepção incrível, fez um touchdown incrível e uma comemoração mais incrível ainda, e as pessoas já estão pedindo a presença deste homem no elenco final dos Steelers, porque é assim que o Twitter funciona. Assim, não é segredo para ninguém que a gente, nos últimos anos, que a gente tem achado algumas, digamos assim, algumas pedras preciosas ali na posição de wide receiver, mas muita calma nessa hora. Foi apenas um jogo de pré-temporada, que realmente ele fez essa recepção para touchdown muito boa, mas sinceramente para mim eu não vi nada de especial nele. É apenas mais um nome que vai passar por aí, um cara que talvez vire um favorito dos torcedores nesse training camp, nessa pré-temporada, mas que depois disso não vingue muito na liga, né? Talvez fique pro practice squad, mas eu também acho um pouco difícil pelos outros nomes que a gente tem na posição, nomes que já estão aqui há um certo tempo, feito Marcus Tucker. Então, para mim vai ser só em vez de one hit wonder, vai ser one game wonder. Então, vamos embora. Nada mais a comentar sobre isso. Eu discordo um pouco do Germano, eu gostei muito do Damon Patterson na partida. Se a pré-temporada acabasse hoje, acho que ele estaria tranquilamente assegurado, pelo menos no practice squad. Obviamente, o caminho para ele percorrer para ficar no roster final é bastante longo. Ele teria que ter 4 jogos proporcionais ou melhores do que ele teve contra o Eagles, mas eu não queria nem focar muito no que ele fez, os números dele recebendo passes, fez um touchdown maravilhoso. Justiça seja feito, o passe do Dobbs também, criticando o Dobbs agora há pouco, foi espetacular. O ajuste que o Patterson fez para receber foi tão espetacular quanto, ou até melhor que a própria bola do Dobbs. Mas eu queria focar que ele teve muita participação no Special Teams. Talvez tenha sido o wide receiver, junto com o Marcus Tucker, que tenha se envolvido mais. Ele teve tackle e tudo mais dentro da unidade, e a gente sabe que isso para o Mike Tomlin é crucial na hora que ele está fazendo os cortes de pré-temporada. Eu diria que ele ganhou mais pontos pelo trabalho dele no Special Teams do que pelo que ele fez dentro do jogo em si. Hoje, entre ele e o Marcus Tucker, eu diria até que o Patterson estaria assim na frente dele, até porque no training camp ele já vinha muito bem antes do jogo e na partida reforçou o que vinha fazendo. O Tomlin até comentou que ele fez por merecer chance para se envolver mais no ataque, inclusive com snaps entre os titulares, algo que a gente viu no início, a princípio, o Marcus Tucker, que já está há mais tempo ali pelo training camp da equipe. Então, vai ser uma batalha por practice squad, a princípio, entre esses dois, ou provavelmente os dois vão ficar ao final da pré-temporada. Porque o Marcus Tucker também foi bem, como eu disse, no jogo. Teve um punt especial do Jordan Barrow que foi muito bom, e o Marcus Tucker conseguiu segurar a bola na linha de 1 jarda, basicamente. Isso é bastante raro quando se trata de special team dos Steelers.
É uma batalha de turma do terrão que vai ser muito legal de se acompanhar. Isso. Lembrando que, baseado naquela nossa planilha de composição do elenco, em termos de wide receiver, se a gente for manter o hábito de levar 6, são 2 vagas que estavam para Eli Rogers, Marcus Tucker e Justin Hunter, e aí a gente já começa a vislumbrar o Peterson tentando se aproximar dessa briga, mas a briga mais forte dele no momento tá para Special Teams. Então, a gente viu esse desempenho do Damon Peterson, foram 6 recepções em 10 passes, 77 jardas e 1 touchdown. A segunda briga mais forte que a gente vê nesse training camp em termos de ataque é de running backs. E James Conner começou o jogo, a gente não vê muita chance dele perder a vaga dele, então acho que nem vale comentar muito. Vale falar dos que estão um pouco mais abaixo. Fitzgerald Toussaint foram 7 carregadas para 29 jardas e 1 touchdown, sendo a carregada mais longa para 17. Stevan Ridley, 10 carregadas para 14 jardas, a mais longa de 7. Jaylen Samuels, 6 carregadas para 7 jardas, a mais longa de 3. Alguém dá um passinho à frente e continua toda essa briga muito feia por essa posição? Eu não diria nem um passo à frente, na verdade eu diria um passo atrás. Eu acho que o Samuels acabou dando um passo atrás depois desse jogo. Não exatamente por ele ter ido tão mal e tal, mas porque o Toussaint e o Ridley, na minha opinião, foram bem, especialmente o Toussaint. O Toussaint, para mim, ficou claro que no começo da pré-temporada ele tá ali na vantagem para ser o terceiro running back. E ele aproveitou as chances que teve, correu muito bem, correu naquele estilo que a gente gosta de ver, daquele cara trombador, enfim, que não tem medo de ir pelo meio da defesa. Então, eu gostei bastante e acho que ele que ele começou bem nessa disputa pela vaga de terceiro running back. E o Ridley, na minha opinião, também foi bem, talvez um pouco abaixo do Toussaint, mas nas chances que teve, ele também aproveitou, um cara muito elusivo, mas para mim essa disputa tá totalmente aberta. Só acho que o Samuels acabou dando um passinho para trás em razão da boa performance do Toussaint e também do Ridley nos momentos que eles puderam ter toques, ter tempo de jogo. Eu acho que quase ninguém imaginava ou lembrava do Stevan Ridley, e ele de fato foi muito bem no jogo contra o Eagles. Parecia muito o que o Mots fez temporada passada contra o Jets na pré-temporada, se divertindo, jogando entre os mais novos lá, o veterano. Sinceramente esperava que o efeito Stevan Ridley fosse semelhante ao do Anil Davis em 2017. Esperava muito do Anil Davis, e o Anil Davis não reproduziu nada aqui em Pittsburgh. Esperava isso do Stevan Ridley, mas mudou completamente minha visão depois do primeiro jogo de pré-temporada. Ele de fato jogou com muita confiança, recebeu passes, se posicionou muito bem no screen, no open field, correu muito bem, apresentou muita velocidade, e eu concordo com o Germano. Se tem alguém que perdeu depois desse jogo, foi o Jaylen Samuels. O Toussaint foi o jogador com melhor nota no Pro Football Focus. Ele teve 34 jardas depois disso, porque ele teve 29 jardas no jogo. Saiu muito bem. A gente viu a defesa do Eagles infiltrando em alguns momentos quando o Toussaint estava em campo, e ele, antes mesmo da linha de screen, quebrar tackles, terminar o primeiro contato. Lembrava muito do Isaac Redman, que fazia bastante isso, dava aquela giradinha de sempre, e o Toussaint, a camisa 33, lembrou muito. Então, eu reforço o que meu amigo Germano disse: o Jaylen Samuels vai ter chance, vai ter oportunidade, ele já treinou muito bem, mas se tem alguém que, entre os running backs que saiu um pouco atrás, foi ele. Obviamente o Steelers não vai levar 5 nomes, não vai levar Bell, Conner, Ridley, Toussaint e Samuels, por mais que o Samuels seja um canivete suíço, para o roster final. Então, essa batalha de veterano que possa vir a ser entre Ridley e Toussaint nas próximas 3 semanas vai render, e se o time quiser explorar de repente algo por esses jogadores, acho muito
provável que, sinceramente, se tiver time na NFL dando pique pro running back e peguem o GM. Mas o pessoal gosta desses nomes um pouco mais consagrados e com um pouco mais de rodagem. Verdade, e até assim, não precisa que todo o roster seja feito só de jogador jovem, né? Em alguns pontos do time tem que ter uns veteraninhos para mostrar o caminho das pedras para os mais novos. E o Ridley, principalmente, tem muito o que compartilhar com esses jogadores. A gente vê os números em si do Ridley. Não foram 10 tentativas, 14 jardas, a corrida mais longa de 7. Teve 3 recepções para 45 jardas, mas em termos de movimentação em campo e explosão, sendo uma opção para o quarterback naquele check down que o Steelers tanto usa aqui com o Bell, o Ridley foi muito bem. Vamos lá, então a gente deu um geral aqui no ataque. Vocês têm mais algum destaque desse time de ataque? Alguma linha ofensiva do terrão, um tight end que tenha se destacado? Sim, eu queria falar do Chuks, nossa escolha de terceira rodada, o Okorafor. Ele jogou muitos snaps, para mim teve mais snaps do Steelers, eu não pesquisei muito a fundo isso, mas geralmente quando a gente não lembra ofensiva é porque geralmente ele fez um trabalho razoável e ele desde o primeiro snap já começou como titular no lugar do Marcus Gilbert, não foi nem citado em momento algum da transmissão. O fato de eles ainda achar que vocês precisam correr atrás de um OL veterano, principalmente na posição de tackle. Mas a primeira impressão do Chuks foi boa e o Matt Feiler foi o que a gente esperava. Ele já jogou muito bem quando teve a oportunidade na temporada passada, na outra partida contra o Browns, e no jogo contra o Eagles, impecável. Mais um talento desenvolvido pelo Mike Munchak. Se for preciso ter ele de algum jogo da temporada regular, vamos aproveitar. Bicho, dois coaches dos Steelers que eu queria entender assim o processo e programar num robô para ele durar para sempre nessa franquia. Mike Munchak e o ex-coach de wide receiver Richard Mann. Que homens impressionantes, cara. Não é possível. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da nossa defesa também. Começar pelo seguinte, a gente já relembrou que nem TJ Watt nem Bud Dupree tiveram em campo nessa partida, o que abriu muito espaço para os outros jogadores do restante do roster. E eu queria saber como é que foram, principalmente em termos de outside linebackers, quem foi que teve um desempenho melhor nessa partida? É aquele negócio, sem os dois titulares, a gente ficou em uma posição, numa posição não muito boa, né? A gente ficou dependendo muito do título, ficou dependendo muito de jogadores que serão reservas na temporada regular. Então, eu já não esperava muita coisa, mas pelo menos tivemos uma surpresa agradável, que foi o nosso amigo Ola. Não vou nem tentar dizer o nome inteiro dele, mas um cara que a gente já falou no podcast anterior, que vem se destacando, que vem tendo um certo hype pelo training camp que vem fazendo. Nesse jogo ele foi bem, conseguiu sack, que inclusive foi um sack fumble, mas inclusive, na verdade, parece que ele jogou até machucado. Eu estava vendo notícia agora de tarde, não aprofundei, mas parece que ele até estava machucado. Tá jogando com a lesão no pulso direito. Pronto, então o cara ter ido bem no jogo com uma lesão dessa realmente é algo a se notar. É um jogador que está numa disputa assim muito clara para a última vaga de outside linebacker no elenco. Então é um cara que, na verdade, eu diria que tem chances muito boas de entrar, até por falta de concorrência mesmo. Não vejo mais outros jogadores que possam desafiá-lo a essa vaga. Então, contanto que ele consiga ficar saudável e continue tendo um desempenho pelo menos razoável nos próximos jogos da pré-temporada, acredito eu que ele vai sim galgar e conquistar essa vaga no roster final. É um jogador que aparenta ter uma certa mística, né? Afinal de contas foi undrafted e tá com a camisa do Harrison, que era do Harrison, então a galera já faz as comparações.
que são até óbvias. Mas enfim, vamos esperar, vamos tentar não botar muita pressão no garoto e vendo o que dá. Mas, de novo, nessa disputa para a última vaga de outside linebacker, a vantagem é dele. E isso para mim tá mais do que claro. O Ola, junto com o Patterson, como falei há pouco, são 2 nomes que o Mike Tomlin destacou individualmente, e isso já pode considerar uma grande vitória. É muito difícil Tomlin destacar positivamente nomes individuais, e eles conseguiram. E fizeram por onde, né? O Ola jogou muito bem. Como ele ganhou no edge ali, virando a esquina, como costumo falar, fazendo um move que o James consagrou, o James Harrison, é algo que a gente mais questiona porque o Bud Dupree não consegue fazer, e o Ola executou com muita maestria, e o fumble em uma jogada no terceiro quarto. O Ola é um cara muito novo, tem apenas 20 anos. Ele tem várias semelhanças com o James Harrison, eles eram da mesma conferência da MAC. O Ola veio de Toledo. Já vinha treinando bem, então o hype no jogador já era razoavelmente grande para ver ele em ação, e se a pré-temporada acabasse, ele seguramente estaria no roster final. Germano comentou bem, a concorrência não é das melhores e nem tão grande, e ele está tendo tempo precioso enquanto o Bud Dupree e o TJ Watt estão machucados, e aproveitou bem a oportunidade que teve. O Keo Adams era um jogador que eu queria muito ver, tá nesse segundo ano dele no Steelers. Primeiro, ele perdeu a temporada toda por conta da lesão no ombro, mas ele não jogou bem, esperava um pouco mais dele. Em compensação, o Farrington Rugani, que já está na segunda temporada também com o Steelers, foram para esses 4 temporadas passadas, jogou bem, teve um tackle atrás da linha de scrimmage que chegou como um míssil, parecia um safety para pegar os mal atrás da linha de scrimmage depois de um passe. Foi bem. Então, o Keo Adams é o cara para se observar. Teve bom parte que ele treinou muito bem, mas no jogo ele, de forma geral, não foi. O Matthew Thomas, no final do jogo, também teve algumas oportunidades como outside linebacker. É um nome que gerou certo hype quando veio de Florida State como undrafted free agent nessa temporada, mas nada que chame muita atenção. Realmente ele vai ficar ali disputando a vaga entre os inside linebackers, e que o Adams, o Ola e o Farrington Rugani vão lutar bem por uma vaga no roster final. O Steelers levou 5 ano passado, não veria impedimento para poder levar 5 esse ano também. Bem lembrado, Ricardo, porque se a gente fizer a mesma coisa, se a gente levar 5 jogadores, se forem realmente 5, e que até eu imagino que sejam, até assim, pela importância da posição, também porque os reservas dessa posição são bastante importantes no Special Teams também, o Ola basicamente já está dentro. Então, teria que existir um verdadeiro assim, desastre para ele não estar no roster final. E aí a briga de última vaga, na verdade, ficaria entre o Keo Adams e o resto. Simplesmente isso. Nesse caso, seria para a gente escolher quem é o menos pior, porque eu, pelo menos, não estou vendo nada de nenhum dos outros jogadores que me faça pender para alguém. Então, a gente vai ter que escolher o menos pior, pelo que eu estou vendo. Mas vamos embora. Espero que apareça outro nome que seja um pouco mais interessante. Diria nem que menos pior, diria mais o jogador que encaixa no special team. O jogador desse tem que se superar dentro do time especial para poder garantir um lugar no roster final. O Motes foi ano passado, e o Motes era figura carimbada dentro do roster final, dentro do special team. Se por esse ano algum deles vier a ser também, então será do mesmo jeito. Fica tranquilo que daqui pro final do training camp o Steelers vai trocar Le'Veon Bell e mais uma escolha de primeira rodada pelo Khalil Mack, e a gente resolve esse problema. Mentira, gente, não acredita nessas coisas não, pelo amor de Deus. Para com essa palhaçada. Hoje,
sabia que o Steelers é um dos times que encabeça a lista do Odd Sharks, que é o site de aposta americano, de que o Khalil Mack vai cair, vai parar lá. Sabia que tem muita gente apostando nisso. Claro que tem, cara. Porra. Muita gente apostando que o Khalil Mack apostando dinheiro que o Khalil Mack vai parar no Steelers. Deixa os caras, né? Vamos lá. Rapaz, só sei que eu já descobri, já escolhi, na verdade, qual vai ser o trecho do programa que vai pro Instagram lá. Quando eu postar, eu já sei qual vai ser o trecho. Exatamente. A gente já tá calculando antes de começar a gravação o que é que a gente vai falar que cai no Instagram. Mentira, gente. Isso é tudo efetivamente espontâneo. Clickbait maravilhoso. Trabalho com clickbait não, que meu nome não é Colin Cowherd. Então a gente segue aqui, ainda analisando defesa. Teve alguém high profile assim que não jogou em termos de secundária? Acho que todos viram um pouquinho de campo, né? Não, mentira, Morgan Burnett tava machucado. Não, o Morgan Burnett jogou. Olha só, rapaz, então Burnett jogou. Já tá recuperado. Todos na secundária jogaram. Rapaz, todos podem ter jogado. Mas quem humilhou foi o nosso queridíssimo Cody Sensabaugh. De novo tá galgando o espaço dele no roster final. Oh, maravilha. Só o Chase Daniels fez o favor de jogar uma interceptação nas mãos dele. Oh, maravilha. Foi Nate Sudfeld, não? Foi Nate Sudfeld, foi? Oxe, não, confundi total. É pra você ver. O Chase Daniel é a figura do backup da NFL. Chase Daniel cagou em outro jogo, mano. Ele cagou foi no jogo do Hall of Fame, que ele lançou a bola no capacete do linha ofensiva. Rapaz. É isso mesmo, pra vocês verem o quanto eu tava prestando atenção no time do Eagles. Então, por aí vocês já tiram. Então, o Cody Sensabaugh, ele teve um desempenho legal. Deixa eu ver aqui, ele teve essa interceptação e só, né? Um tackle o Sensabaugh e um passe desviado. O Sensabaugh já vinha bem no training camp, era um daqueles nomes que sempre estava na boca do pessoal que está cobrindo presencialmente os treinos do Steelers. Ele teve um lance complicado, que ele perdeu um tackle muito feio, ele foi muito mal em cima do jogador, não lembro em quem foi muito alto, o tackle perdido facilmente. Ele vai falar daqui a pouco, o tackle perdido foi um problema, como sempre, na defesa dos Steelers, mas na defesa em si, foram 2 bolas em direção ao Sensabaugh, ele cedeu apenas uma recepção para 5 jardas, mostrou mesmo que ele vinha fazendo nos treinos, consistência na cobertura. Como algum amigo seguidor já comentou, e a gente já comentou em episódios anteriores, o Sensabaugh vai render uma ótima escolha de terceiro dia ao final, esse vai garantir, ao final da pré-temporada. Isso é ter a menor dúvida. Foi o Cochran ano passado, é o Sensabaugh esse ano. Deus te ouça, bicho. Deus te ouça. O Sensabaugh só precisa não fazer nenhuma bobagem, não fazer muita besteira, porque a vaga, na minha opinião, ele já tem. Um cara veterano, que o Tomlin parece gostar pelo jeito. Então, assim, eu acho que no tira-teima contra um cornerback, assim, undrafted, enfim, um cornerback novo, ele acaba levando. O corpo de cornerback do Steelers para a temporada não vai ter nem muita disputa. Joe Hayden, Burns, Hilton, o Quesanto, o Brian Allen e o Sensabaugh. Se por grande acaso do destino não tiver, se a gente conseguir trocar o Sensabaugh, quem é o próximo da fila? A gente põe mais um safety ou tem um cornerback já apontando? Não tem nenhum cornerback se destacando, não, fora esses nomes que já são titulares. Tem sim, Ricardo, tem sim. Quem? Rapaz, teve um maluco aí que chegou no training camp querendo enfrentar o Antonio Brown contra um. Então, assim, eu acho que só pela audácia do rapaz, eu acho que ele já tá na frente da galera aí. E detalhe, usando a camisa 43. Esse é muito idiota, cara. Não bastasse ser idiota o suficiente pra querer aparecer no training camp, não bastasse ser idiota o suficiente pra entrar em campo e querer desafiar Antonio Brown, o cara ainda me vai com a camisa que tá, entre aspas, aposentada no Steelers
e ainda vai de pad num dia que não tem pad no treino. É um gênio, bicho. E a segurança dos Steelers só chamou atenção, justamente não foi nem o número, foi o fato dele estar com pad. Não sem pad. Foi isso que mais chamou a atenção de todo mundo em campo. Que falha, Steelers, que falha. Se fosse alguém querendo mal, olha aí o que teria causado. O Steelers não. Geralmente o Steelers é um dos times que mais responde rapidamente o que acontece. Eu acho que seja aquelas notas padrões. O Steelers não falou absolutamente nada com relação a isso. Nem Mike Tomlin, nada, ninguém. Isso não foi citado nos Steelers. Inclusive os jogadores até brincaram com esse rapaz. Postaram nas redes sociais a foto dele. Brincadeira. Ainda bem que a parte oficial do time não repercutiu o caso, mas aí vai a parte de PR e dá um monte de atenção pra ele. É esquisita a história. Então é isso. Se vocês tiverem mais algum destaque do time, da parte de defesa, a hora é essa. Temos que falar dos inside linebackers, que são... Mas isso aí é destaque ou não? Pra mim isso não foi destaque, não. Ia falar destaque negativo. Isso. Destaque negativo é a posição mais fraca do time, evidentemente, isso a gente já sabia. O Tyler Matakevich, para mim, infelizmente, foi o pior jogador na partida. É inadmissível que um cara que tenha pretensão a ser titular caia na finta que ele caiu de um quarterback feito Nate Sedfield e que acabou gerando um touchdown. Não foi à toa que o Matakevich já perdeu espaço no time titular para o John Bostic, como a gente comentou no programa passado. Ele ainda forçou um fumble na partida, foi recuperado pelo Eagles, mas isso não é o suficiente para a gente manter tranquilidade, ainda mais a gente dá alta aposta e da alta confiança que principalmente Kevin Colbert tem em cima dele. O Matakevich vai ter um caminho longo, obviamente ele não vai na disputa dele ficar ou não no roster final, porque ele é um jogador bastante confiável para os special teams, mas para as expectativas que foi criado em cima dele ao longo da off-season, os Steelers ignorando a posição no draft e no mercado e na presa atrás do Bostic, é para ficar preocupado e um alerta vermelho ligado, sim, nesse meio de defesa. Nossa senhora, foi um show de horrores. Deixa eu até adiantar uma pergunta que provavelmente tem algum ouvinte se fazendo nesse momento. Se a gente vai trocar o Sensible até o final desse training camp, vocês imaginam que um dos alvos que o Steelers procuraria antes de uma pick é um inside linebacker veterano? Pra dar uma melhoradinha nessa briga de foice aí? O Steelers ir atrás de um veterano não é nem pra trazer pra briga, é pra trazer pra já ir pra temporada regular. Assim, a tendência nas últimas temporadas, Joe Hayden, Will Allen, alguns anos atrás, para a posição de safety. Então, se o Steelers identificar alguém, eles vão trazer esse alguém para fechar de fato. E se conseguir alguém para o lugar do Sensible ou de alguma oportunidade de negociar por pick no draft mesmo, o time vai. Não é só para jogo de college que os olheiros servem. Os olheiros estão espalhados por todos esses jogos de pré-temporada para justamente olhar essa turma do terrão, que vai ter bom nome sendo cortado por aí, que o Steelers talvez consiga aproveitar. E ainda tem veterano no mercado disponível. Lawrence Timmons e o Navarro Bowman até agora estão aí. Difícil que vão atrás, mas se continuar, Kevin Colbert tem a obrigação, sim, de olhar muito bem o mercado. Eu faço das suas as minhas palavras, Ricardo. Se realmente o time quiser contratar algum inside linebacker, é para botar 10 e ser o faixa do time, porque tá um buraco muito grande ali e, como eu falei anteriormente, foi um show de horrores. Tudo bem que é jogo de pré-temporada, a gente não pode ficar também se desesperando e tal, mas principalmente no começo do jogo, toda a corrida do Eagles era para 5, 6 jardas. Era algo assim que me assustava. Então já foi um problema na temporada passada e parece que nós, pelo menos até agora, que nós não conseguimos resolver. O Bostic e o Matakevich vão ter que revezar ali, pelo menos por enquanto, e vai ser talvez
o maior ponto de interrogação do time no começo da temporada. Vai ser essa defesa contra o jogo terrestre, porque, ao que tudo indica, infelizmente vai ser o ponto negativo da defesa para os próximos jogos. O Bostic, ele perdeu um tackle, mas de maneira geral, à medida que o jogo foi passando, eu achei ele consistente, não bom, mas dentro dos paradores do que era realmente esperado quando o Steelers contratou Jon Bostic. Não acho que quando tiver um ritmo um pouco mais de temporada, ele venha comprometer, como o Sean Space comprometeu temporada passada. É um upgrade muito grande com relação a ele, mas o ponto dessa discussão eu não acho que seja voltado para o Bostic, seja em cima da confiança que o Matakevich tem da comissão técnica e do Kevin Colbert. Foi visível em toda a off-season, quando a gente esperava que o time fosse atrás de algum inside linebacker. Não iria substituir o Shazier, obviamente, mas evitaria ser o que aconteceu em 2017 e o time não foi, só o Jon Bostic mesmo. Se tem uma coisa para se preocupar, é aí, com toda certeza, por mim, né, overreaction e ligar um alerta desnecessário, mas merece já bastante atenção esse miolo, esse corpo de inside linebacker do Steelers depois do que foi visto em campo, com as corridas entrando até facilmente no início, como o Germano bem apontou. E os tackles perdidos, né? Foram 10 tackles perdidos, pô. Tanto tempo. O Steelers já foi o time que mais perdeu o tackle na temporada passada e agora, na primeira impressão, já perde 10. É complicado. Teve uma drive de touchdown do Eagles que foi uma sequência de erros inadmissíveis para a defesa. Bicho, toda corrida não só eram 6 jardas de avanço dos running backs, como eram 6 jardas de avanço e um jogador driblado caído dentro de campo. Foi muito preocupante observar essa cobertura contra a corrida dos Steelers, que já não era uma belezinha ano passado, né? Depois de Shazier cair, obviamente. Vamos lá, tem mais algum destaque ou a gente pode fechar a defesa e partir para as perguntas da nossa audiência? Rapaz, se a gente vai também falar de destaque negativo, né? Na verdade, não é nem destaque negativo, é apenas uma informação que eu achei muito engraçada, porque o McCullers conseguiu os snaps com o primeiro time. Eu não tô acreditando. É algo assim pra mim absurdo. Ele vai conseguir uma vaga de novo, gente. Ele vai conseguir uma vaga de novo. Se Caio tem direito a ter agenciado, Mike Tomlin também tem. Não, incrivelmente, o McCullers jogou bem contra o Eagles. Teve um lance que ele estava correndo pela vida. E o screen, o McCullers parecia um Hargrave. Jogou bem nessa partida. E o McCullers também. O fato dele ganhar snaps com o primeiro mostra isso. Infelizmente, o Frazier cometeu faltas no Special Teams bobas, de regra básica da NFL, que é ficar alinhado na frente do long snapper na hora do snap em punt. Ele cometeu falta desse tipo, que Mike Tomlin ficou extremamente revoltado na sideline, não com a marcação, obviamente, porque isso era visível, e sim com o jogador. E essas faltas custaram tempo de jogo na defesa para o Frazier, e o McCullers aproveitou muito bem. Né? Eu ainda acho que a gente vai se livrar do McCullers, mas ele não vai desistir fácil da luta, não. Vai para cima dessa vaga. Oremos, porque esse tá difícil de desencravar de dentro do time. Tá muito difícil. Mas... Tem mais algum destaque? Por favor. Eu queria só as 2 interceptações da secundária. Essa questão de interceptação já era algo bastante presente no training camp. Se não me engano, o Alex Kozora do Steelers e Paul atualizou hoje, domingo, dia 12 de agosto, que ele está gravando o podcast. Já eram 18 passes interceptados em 12 sessões de treino,
ou 11 sessões, não me recordo que sejam 12. Big Ben, no training camp passado, não foi interceptado nenhuma vez, e esse ano a gente ouviu alguns relatos de interceptação do Big Ben, nada a preocupar, obviamente, mais mérito da defesa, e em campo a gente viu 2 interceptações também, que, sim, a gente vai precisar bastante. Temporada passada a gente terminou com o Burns, por exemplo, com 1 interceptação em um jogo onde não estava valendo muita coisa. Teve uma interceptação do Joe Hayden, essa com um pouco mais de valor naquele jogo contra o Bengals. O Hayden, enfim, se lesionou e perdeu parte da temporada, mas dos cornerbacks, esses titulares, a gente precisa ver mais roubadas de bola e veio no primeiro jogo da pré-temporada com 2 interceptações. Eu vou botar mérito, tirar mérito da defesa, independente do quarterback que estava lançando, foi muito bom de se ver. Eu gostei. Beleza, então a gente pode seguir, suponho, para as perguntas da nossa audiência, certo? Certo. Então vamos nessa. Vamos começar aqui o nosso bloco de perguntas da audiência. Começar pelo J. Dantas. Eu sempre esqueço qual é o primeiro nome desse rapaz. Eu não faço ideia. O grande Dantas que já acompanha nós há muito tempo. Inclusive, um feliz dia dos pais para você. Mande o seu nome, porque eu sempre esqueço, cara. Toda vez que a gente vai gravar o programa, você tem uma pergunta tua e é sempre Dantas Filho. Então a pergunta do nosso grande ouvinte Dantas Filho, mesmo sendo pré-temporada... Eu acho que é João Dantas o nome dele. Eu prefiro não arriscar, Germano. Vai que o cara é Josué. Já. Grande. Jamal. Vai que, né? Então, vamos embora. Estamos falando da NFL, bicho. Tem tanta coisa aí. Jabrica ou Joe Dantas? Então, pode ser qualquer coisa. O nosso ouvinte Jay Brica, só Dantas Filho, mandou uma pergunta aqui. Mesmo sendo pré-temporada, depois desse primeiro jogo, aonde fica mais clara a vulnerabilidade dos Steelers? Eu acho que a gente já respondeu isso aí, mas é simplesmente o jogo corrido. Cobertura de jogo corrido é meu palpite também. Exatamente. Especialmente no que tange Packers. Próxima pergunta, então, Bruno Melo pergunta como é que os Steelers conseguem ter tanto talento no ataque e tão poucos na defesa? O que a coordenação de ataque tem feito diferente dos coordenadores de defesa para isso acontecer? Rapaz, ter 3 jogadores que provavelmente não, que podem ir pro Hall da Fama um dia. Simplesmente é isso. O ataque tem o Big Ben, tem o Brown e tem o Bell. Os 3 têm potencial para serem jogadores de Hall da Fama. O Big Ben já está dentro, o Brown também, imagino eu, que já esteja dentro, e o Bell tem esse potencial todo. Claro que existem outros fatores, mas o principal é esse. Eu já falei sobre essa questão de talento, principalmente na defesa. O Steelers passou por alguma série de insucessos no draft, sendo o principal marcado pelo Jarvis Jones. Uma posição de outside linebacker no Steelers por muitos anos foi a peça principal da defesa. Vídeo sucesso que a gente teve para ganhar o Super Bowl com James Harrison e Lamar Woodley. Passou por uma transição indo mais pro meio da defesa quando chegou o Ryan Shazier com todo esse novo conceito de inside linebacker, o cara com a velocidade lateral absurda, e infelizmente ano passado a gente sofreu um baque e a defesa tá procurando se reorganizar com esse conceito de jogar com um pouco mais de safeties. Tem o Terrell Edmonds, o Morgan Burnett e o Sean Davis. Mas a defesa passa para mim o problema, além disso, para muito mais de cabeça. A gente viu a defesa já ganhando o jogo de playoff, como a gente já comentou, ganhando o jogo no lugar do ataque, quando o ataque não começou bem na temporada passada. A defesa que estava puxando sempre. Mas uma questão realmente cabeça. Kit Butler e Mike Tomlin tem que trabalhar muito a cabeça. São jogadores muito jovens, é uma das defesas mais jovens da NFL.
Tá. O Alexandre Dinés, também outro que sempre manda uma pergunta aqui pra gente, ele quer saber essa semana se a gente acha que dá tempo de entrosar as novas peças de defesa até o dia 1, no caso, o primeiro dia de temporada, vide erros de comunicação e tackles errados da Preseason. Olha, erro de comunicação na Preseason é complicado, porque o time roda bastante. Mas em termos de entrosamento, vocês acham que dá para começar a temporada regular já em alto nível? A defesa começou melhor do que terminou. Então, sim, para mim dá. Tranquilamente. Depende do que você entende como alto nível, mas dá para começar bem. Dá para ter pelo menos um nível satisfatório. Isso dá. Eu vou considerar bom nível. Não estamos falando de defesa elite, não é isso que a gente está esperando imediatamente dessa defesa dos Steelers. É uma defesa que segure a onda para que o ataque fique em posição de ganhar os jogos. Tá? É isso que a gente espera dos Steelers e é isso que a gente recomenda que vocês esperem dos Steelers. Não esperem nada de elite 2018 não, porque é difícil fazer essa transição, cara. Renovação de elenco é um processo meio difícil. E a gente ainda está sofrendo o que os especialistas chamam de as dores do crescimento, sofrendo o processo de renovação desde aquela geração que era marcada pelo Harrison, pelo Polamalu e todas essas lendas que a gente já teve na segunda geração da Steel Curtain. Então, vamos com calma. O que a gente só precisa esperar é que ela seja uma defesa que segure a onda para o ataque resolver pra gente. O João Vitor Tavares quer saber o seguinte: finalmente os Browns montaram um time razoável, dá pra dizer assim. Vocês acham que tem chance deles ganhar a gente em algum dos jogos da temporada e isso influenciaria a nossa campanha? Porque ultimamente a gente já vem começando com 2 vitórias contra o Browns. Chance sempre tem. Esse time dos Browns ele realmente está renovado, tem alguns jogadores bem interessantes, fizeram várias contratações, ao meu ver draftaram bem também, então chance sempre tem. Se isso vai afetar uma possível derrota, se ela vai afetar a nossa temporada, é claro que afeta, afinal de contas são apenas 16 jogos, então todo jogo é de suma importância, porque é um campeonato entre aspas de tiro curto, né? Mas eu não acho que uma derrota para o Browns fosse o fim do mundo, afinal de contas. Tudo bem que a gente tem uma vantagem extensa contra eles nos últimos, digamos, 10 anos, pelo menos, mas também não seria nenhum fim do mundo, não. Uma hora vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, então é questão de tempo. Mas, de novo, os Browns finalmente têm um time que, não digo bater de frente, mas que pode nos dar algum tipo de susto na temporada. Eu não me surpreenderia se eles conseguissem arrancar uma vitória da gente, não. Ano passado, depois do primeiro jogo contra a gente, a primeira semana, eu falei que ano passado seria o ano do Browns, e eles foram 0-16. Depois disso, eu não boto fé no Browns, sou que nem Zé. Eu não boto fé no Browns nem nada nesse mundo mais. Eles vão fazer alguma coisa. Não tem como. O Browns, infelizmente, ele vai fazer alguma coisa. Que os amigos do Dog Paw do Brasil nos perdoem, nossos amigos de rede, mas eles vão arrumar algo para ou perder o jogo ou fazer alguma besteira muito grande e, infelizmente, acabou virando folclore. O Browns me decepcionou muito ano passado e sigo magoado, e se aconteceu aquilo ano passado, eu não boto fé nunca mais no Browns. Muito bem, então, pra gente fechar o bloco de perguntas, eu vou só mencionar aqui que o Rafael, o russo, ele fez uma pergunta. Rafael, você fez uma pergunta que é gigantesca. Pra gente responder efetivamente o que você tá perguntando pra gente, ia levar pelo menos uns 2 programas, então, infelizmente, essa semana a gente não vai ler a tua pergunta no ar. Fica um grande abraço, um desejo de um grande abraço e uma boa pré-temporada para você. Vamos passar para as considerações finais, começando com o Germano. Bom, minhas considerações finais não vão ser nem sobre o jogo, vão ser sobre a nossa Liga do Fantasy, que nós anunciamos nos últimos dias. Vai rolar sim o Fantasy Black Yellow BR. Nós perguntamos tanto no Twitter como no Instagram para ver quem tinha interesse, e a procura foi muito maior do que a gente imaginava.
Então, ainda estamos nas fases iniciais, nas fases embrionárias, né? Para a gente decidir como é que a liga vai ser, quantas divisões vão ter, enfim, para a gente poder tentar incluir o maior número de pessoas possível. Mas fiquem de olho, fiquem na guarda que até a semana 4 a gente dá uma resposta e já começa a enviar os convites, tá bem? Beleza? Ricardo Rezende, despeça-se da nossa gloriosa audiência. A consideração final vai ficar pro senhor Mike Florio do Futebol Talk. Surgiu um boato, completamente sem sentido, por um jornalista da Filadélfia que acompanha o Eagles, que já tem uma fama de ser charlatão por aqueles lados, de que o Steelers estaria jogando com bolas murchas a partida contra o Eagles. A investigação da NFL realmente declarou que uma bola defeituosa, mas que nada que possa comprometer o Steelers, e essa bola defeituosa foi encaminhada para investigação lá na Wilson, que tem as bolas da NFL. E o Florio fez uma manchete extremamente sensacionalista, falando que é a segunda vez que a NFL se apressa para poder desmentir um boato de bola murcha do Steelers, que foi assim em 2016, uma partida o Giants. É a primeira vez que o Florio ataca o Steelers com insinuações bem pesadas e, novamente, como sempre, ele está errado. Então, meu grande abraço fica para esse jornalista maravilhoso, coração assim como o Colin Cowherd. Nossa, melhore os frequentadores do seu coração, Ricardo. Apesar da frase ser irônica. Então, é isso, gente. Deixo sempre aquelas mensagens para vocês. Acessa lá o iTunes, dá 5 estrelas pro Black Yellow Brasil, ajuda a gente a chegar para mais e mais amigos fãs do esporte, torcedores dos Steelers desse grande país chamado Brasil. Você vai lá, fumblenanet.com.br/Black Yellow Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre o Pittsburgh Steelers. Quanto mais a temporada engrena, mais a gente está trabalhando para manter você informado sobre essa franquia. Segue também Twitter, Facebook e Instagram.com/Black Yellow BR, porque é lá que é a central de atualizações de todas as notícias do Steelers, até que as notícias que você nem sabia que estava esperando, nem sabia que queria, elas estão lá, como, por exemplo, você ver que Juju Smith-Schuster estava jantando a bola na comemoração de seu touchdown. O próximo jogo dos Steelers é nessa quinta-feira, 16 de agosto, 9 da noite para o horário de Brasília, em Green Bay contra o Packers, ou seja, vamos jogar lá no Lambeau Field. E, obviamente, depois do jogo, a gente volta com mais comentários sobre a pré-temporada. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.